Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Gepeto de Física. Pessoal, na aula de hoje, eu vou falar basicamente de dois tópicos: velocidade relativa e a propriedade do gráfico, né, do movimento uniforme, tá bom? Por que eu resolvi falar de velocidade relativa separado? Pessoal, a velocidade escalar relativa, ela é um conceito útil. Esse conceito é um conceito útil em problemas que envolvem aproximação, ultrapassagens, afastamentos, tá legal? Lembra que a gente falou do problema do encontro, né? Carrinho A, né, vai ao encontro do carrinho B, depois de quanto tempo o carrinho A alcança o B, né, em que posição eles vão se encontrar. Esse tipo de problema, pessoal, que envolve aproximação entre partículas, ultrapassagens e afastamentos, é mais útil, é mais conveniente a gente resolver esse tipo de problema usando o conceito de velocidade relativa, né? Usando o conceito de velocidade escalar relativa. A velocidade escalar relativa, ela é um conceito útil em problemas que envolvem aproximação, ultrapassagens e afastamentos. Tá legal? Então vamos lá. A gente vai analisar duas situações bem básicas. Primeiro, quando os dois carrinhos se movimentam no mesmo sentido, eu tirei essa figura lá do Ramalho Nicolau Toledo, né, do Fundamentos da Física, lá do blog da Mecânica. Tirei essa figura lá da internet. Na figura aqui a gente tem dois carrinhos, né? Carrinho A se deslocando com velocidade VA no sentido para a direita, e o carrinho B se deslocando com velocidade VB também no sentido para a direita. Pessoal, considerando que a velocidade é A maior do que B, é óbvio que o carrinho A vai alcançar o B, né? Então, a velocidade relativa, nesse caso, pessoal, quando os carrinhos se movimentam no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades, nada demais. Exemplo, vamos supor que o carrinho A está desenvolvendo uma velocidade constante, o carrinho A, de 80 km por hora, tá, pessoal? Carrinho A está desenvolvendo uma velocidade constante de 80 km por hora. E o carrinho B está desenvolvendo uma velocidade constante, por hipótese, 60 km por hora, né? 60 km por hora. Tá legal? Pessoal, então pensa, se a velocidade do carrinho A é 80 km por hora, significa dizer que a cada hora, como a velocidade dele é constante, a cada hora ele percorre 80 km. O carrinho B, a cada hora percorre 60 km. Pessoal, então você concorda comigo que em uma hora, se em uma hora o carrinho A anda 80 km e o B anda 60, pessoal, em uma hora a distância entre A e B diminui 20 km. Né? Por quê? O carrinho A ele percorre 20 km a mais do que o carrinho B. Né? O carrinho A percorre 20 km a mais do que o carrinho B. Ou seja, tudo vai se passar para nós, quando a gente aplica o conceito de velocidade relativa, tudo se passa para nós como se o carrinho B estivesse parado. Ele não está parado, tá, pessoal? A gente supõe, a gente considera que ele está parado e o carrinho A está se aproximando dele a 20 km por hora. Ou seja, quando os carrinhos se movimentam no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. É como se o carrinho estivesse parado, como se o B estivesse parado e o A se movimentando a 20 km por hora, se aproximando de B. Tá legal? Ou seja, de novo, quando os carrinhos se movimentam no mesmo sentido, a gente supõe, por hipótese, que um deles está parado e o outro está se aproximando com uma velocidade que é a diferença das velocidades. Só isso. E quando os carrinhos, melhor dizendo, se movimentam em sentidos contrários, aí a velocidade relativa, pessoal, agora é a soma das velocidades. Por isso que nas estradas a gente vê lá, proibido ultrapassar em via de mão dupla. Por quê, pessoal? Se um carro vem num determinado sentido, o outro vem em outro sentido, o que acontece? Tudo se passa para nós como se o carrinho estivesse parado, por exemplo, o B parado, e o A vindo com o pé embaixo. Né? Por quê? Porque a velocidade relativa agora é a soma das velocidades. Então, tudo se passa para nós
como se o B estivesse parado, e o A se aproximando de B em alta velocidade. Nesse caso, pessoal, quando os carrinhos se movimentam em sentidos contrários, a velocidade relativa é a soma das velocidades. E, de novo, sempre que você aplicar o conceito de velocidade relativa, a gente considera que um dos carrinhos está em repouso, tudo se passa para nós como se um deles estivesse em repouso e o outro vindo em alta velocidade. Tá legal, pessoal? De novo, a velocidade relativa é um conceito útil em problemas que envolvem aproximação, ultrapassagens e afastamentos. Tá legal? Então vamos lá. Vamos a um exercício, né? Uma questão que caiu lá no concurso, na prova, de papiloscopista e técnico em perícia, né? Vamos ver. Uma questão bem bacana da banca Fundatec. Olha o que ele diz, a questão lá do concurso 2017. Olha o que ele diz. Durante uma ultrapassagem, falou em ultrapassagem, pensa na velocidade relativa, né? De um ônibus por uma caminhonete. Um físico que anda de carona nesse veículo pega o seu cronômetro e mede o tempo de duração dessa ultrapassagem, do instante em que a frente da caminhonete está alinhada com a traseira do ônibus até que a traseira da caminhonete se alinhe com a frente do ônibus. Passam-se 10 segundos, ou seja, a caminhonete vai passar pelo ônibus, tá bom? Tá a caminhonete e o ônibus no mesmo sentido. Pessoal, ele conta o intervalo de tempo desde que a frente da caminhonete chegou na traseira do ônibus até a traseira da caminhonete passar pela frente do ônibus. Passaram-se 10 segundos. Tá legal? Passaram-se 10 segundos. Sabendo que a velocidade registrada pelo velocímetro da caminhonete é de 90 km por hora, né? Durante toda a ultrapassagem, ou seja, a velocidade se manteve constante durante toda a ultrapassagem, né? E que os comprimentos da caminhonete e do ônibus são, respectivamente, caminhonete, 5 metros, ônibus, 20 metros. Qual é a velocidade do ônibus? Suponha o trecho da estrada retilíneo durante a ultrapassagem. Viu, pessoal? Ele quer saber qual é a velocidade do ônibus. Olha só que legal. Então pensa comigo. Imagine que essa caneta é o ônibus, uma outra caneta aqui na frente, essa caneta é a caminhonete, outra caneta é o ônibus. Pessoal, vamos supor que esse meu celular aqui, pessoal, é o ônibus, tá bom? E essa caneta é a caminhonete. Então vamos lá. Pessoal, quando a caminhonete começar a passar pelo ônibus, a frente dela chegou aqui, ó. Tá vendo? A frente dela chegou aqui. Aí, para a frente dela, para a traseira dela chegar aqui no final do ônibus, no início do ônibus, pessoal, essa caminhonete, fica atento, ela vai ter que percorrer o comprimento do ônibus, a caminhonete vai ter que percorrer o comprimento do ônibus mais seu próprio comprimento. Cuidado! De novo, a caminhonete vai ter que percorrer o comprimento do ônibus mais seu próprio comprimento. Ou seja, pessoal, a caminhonete ela vai ter que percorrer ao todo 5 metros, 20 metros, que é o comprimento do ônibus, mais seus 5 metros para ultrapassar completamente. Ou seja, qual vai ser o deslocamento relativo? Eu estou considerando o ônibus em repouso. Tá? Estou considerando o ônibus em repouso. Por quê? Quando a gente aplica o conceito de velocidade relativa, a gente considera uma das partículas em repouso. Então, pessoal, considerando o ônibus em repouso, o deslocamento relativo da caminhonete vai ser 25 metros. Né? 25 metros. Outra coisa, pessoal, o ônibus e a caminhonete se movimentam no mesmo sentido. Então, a velocidade relativa entre eles vai ser a diferença das velocidades. Vai ser a velocidade da caminhonete menos a velocidade do ônibus. De novo, como as partículas se movimentam no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Ou seja, eu vou supor que o ônibus está parado e a caminhonete passando por ele. Outro detalhe, pessoal, ele me deu o comprimento do ônibus e da caminhonete em metros. Então vamos trabalhar com a velocidade em metros por segundo. Vamos lá. Vou ter que transformar a velocidade do início
de quilômetro por hora para metro por segundo. Vamos lembrar da regrinha prática. Como é que eu transformo a velocidade de quilômetro por hora em metro por segundo? Só dividir por 3,6. E o contrário, multiplico por 3,6. Né? Então, para eu passar de quilômetro por hora para metro por segundo, só dividir por 3,6. Tá legal. Mas qual era a velocidade da caminhonete? 90 km por hora. 90. Vou dividir por 3,6. Pessoal, 90 dividido por 3,6. Quanto é que dá isso? Você vai falar isso aqui vai dar 25. Se você dividir, você vai encontrar 25 metros por segundo. Tá legal? Essa é a velocidade da caminhonete. Pessoal, o intervalo de tempo de ultrapassagem, ele me deu. Quanto tempo a caminhonete gastou para ultrapassar o ônibus? Vamos ver? Olha lá. A ultrapassagem durou 10 segundos. Poxa, que legal. Você vai falar, poxa, Gepeto, mas ele está me dando a resposta em quilômetro por hora. Calma, pessoal, no final a gente passa para quilômetro por hora. Tá legal? Então vamos lá. Velocidade relativa. Velocidade relativa, que é a velocidade da caminhonete, menos a velocidade do ônibus, é igual o deslocamento relativo, né? Dividido pelo tempo. Poxa, só isso? É, pessoal, só isso. Então vamos lá. Qual é a velocidade relativa? É a velocidade da caminhonete menos a do ônibus. Qual é a velocidade da caminhonete? 25. Qual é a velocidade do ônibus? Não sei. Não sei. Deslocamento relativo, 25 metros. Tempo, 10 segundos. Né? Viu lá, pessoal? Então vai ficar 25 menos V0. 25 por 10. 2,5. Pessoal, transpondo esse termo para o primeiro membro. Transpondo esse termo para o segundo membro, vou ter que V0 vai ficar 25 menos 2,5. Né? Quanto é que vai dar isso? 25 menos 2,5 vai dar 22,5, né, pessoal? Isso, 22,5 metros por segundo. Isso. Poxa, Gepeto, mas ele quer em quilômetro por hora. Vamos lá, pessoal, vamos passar para quilômetro por hora. Como é que eu faço isso? De metro por segundo para quilômetro por hora. Só multiplicar por 3,6. Só lembrar da regrinha prática. Vou pegar a calculadora para a gente não perder tempo. Tá bom, pessoal? Vou fazer rapidinho. Na hora do concurso eu não posso usar a calculadora. Eu sei, pessoal, calma. Mas aqui para a gente não perder tempo. Né? 22,5 vezes 3,6 vai dar... Meu celular está meio lento, tá, pessoal? 22,5 vezes 3,6, 81, viu? Então, a velocidade, multiplicando por 3,6, 81 km por hora, viu? Opção correta, letra C. Viu que questão bacana? Lá no concurso de papiloscopista e técnico em perícia, viu? Uma questão bacana, né? Rio Grande do Sul, Fundatec. Vamos lá. Vamos ver outra questão agora básica para a gente treinar. Agora é mais para treinar, né? Peguei umas questões lá do Ramalho, mais para a gente treinar. Fundamentos da física, do blog da mecânica. Ó. 2 automóveis A e B deslocam-se numa pista retilínea com velocidades escalares. Ó. 20 metros por segundo e 15 metros por segundo. Né? Num instante t igual a zero, a distância entre eles é 500 metros. Qual é a distância que o carro que está na frente percorre desde o instante zero até ele ser alcançado pelo carro que está atrás? Considere os carros pontos materiais, ou seja, então esse carrinho A, né, está se deslocando atrás do carrinho B. Viu? Ele quer saber qual é a distância que o carrinho B percorreu
desde o momento, né? Desde o instante t igual a 0 até o A alcançar o B. Tá vendo? Então, vamos fazer continha básica, né? Primeiro, pessoal, vamos descobrir quanto tempo o carrinho A leva para alcançar o B. Ó, os dois carrinhos se movimentam no mesmo sentido. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, qual é a velocidade relativa entre eles? Como eles estão no mesmo sentido, como é que eu posso fazer essa questão? A velocidade relativa entre eles é a diferença das velocidades. 20 menos 15. Né? Qual vai ser a velocidade relativa entre eles? 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, né? Aí vamos lá. O que acontece? A velocidade relativa é 5, né? Beleza, mas quando eu aplico o conceito de velocidade relativa, tudo se passa para nós como se o carrinho B estivesse parado. Será o B parado. Pessoal, ele não está parado, tá legal? Mas quando eu aplico o conceito de velocidade relativa, eu considero ele em repouso. Então, o B está parado e o A vai... Se o B está parado, o A vai ter que percorrer 500 metros até alcançar o B. Então, vamos lá. Qual vai ser o deslocamento relativo do carrinho A em relação ao B? $500 metros. Legal? 500 metros. Beleza. Vamos descobrir em quanto tempo, então, A alcança o B. Vamos lá. Velocidade. Velocidade é deslocamento sobre tempo, né, pessoal? Nada demais, ó. Deslocamento escalar dividido pelo tempo gasto no percurso. Fábio, eu acho que tem. Tu queria café? Vê se tem. Né? Então acho que tá ruim. Dividido pelo tempo gasto no percurso. Então vamos lá, pessoal, nada demais. Olha aqui, ó. Velocidade escalar relativa, 5. O deslocamento relativo, 500. Tá bom, pessoal? Dividido pelo tempo. Continha básica. Olha lá, pessoal. 5 por 500. Né? Posso multiplicar aqui, ó. 5 delta t é igual a 500. Aí vai ficar, pessoal, delta t. 500 dividido por 5 vai dar 100 segundos. Né? Dá 100 segundos. Ou seja, o intervalo de tempo que o carrinho A levou para alcançar o B foi 100 segundos. Mas ele quer a distância que B percorreu. Pessoal, durante 100 segundos o carrinho B se movimentou. Então vamos lá, vamos ver qual foi a distância que ele percorreu em 100 segundos? Vamos lá. Pessoal, eu sei, para não perder tempo na prova, eu sei que distância percorrida é a velocidade vezes o tempo. Né? Distância percorrida é velocidade vezes tempo. Então vamos comigo. Qual é a velocidade do carrinho B? 15. Quanto tempo ele gastou no percurso? 100 segundos. Pessoal, 15 vezes 100, 1.500. Então o carrinho B, né? Ele percorreu durante 100 segundos 1.500 metros. Viu? Porque ele quer saber, pessoal, qual foi a distância que o carrinho B percorreu até o A alcançar B. O A levou 100 segundos para alcançar o B. Significa dizer que em 100 segundos, né, o carrinho B andou 1.500 metros. Nada demais. Viu? Velocidade relativa. Aqui é outra questão bem bacana. Parecida com aquela do concurso que a gente fez. Um trem de 300 metros de comprimento atravessa completamente... Ah, não, essa daqui é bem tranquilo. Atravessa completamente... Um trem de 300 metros de comprimento atravessa completamente um túnel de 700 metros de comprimento. Sabendo que o trem realiza um movimento uniforme e que a travessia dura 1 minuto, qual é a velocidade do trem? Poxa, pessoal, essa aqui não é velocidade relativa, é uma questão bem básica. Vamos lá. Para o trem atravessar completamente o túnel, primeiro, a frente do trem vai ter que percorrer 700 metros até chegar no final do túnel aqui, ó. Né? Só que o trem ainda não atravessou o túnel. Ou seja, a frente dele vai ter que percorrer 700 metros até chegar aqui. Né?
Mas quando a frente do trem chegar aqui, ele ainda não atravessou o túnel. Então ele vai ter que sair mais 300 metros, que é o comprimento dele. Então, ao todo, o trem vai ter que percorrer 700 metros, que é o comprimento do túnel, mais 300 metros, que é o comprimento dele. Né? Ele quer a velocidade do trem. Pessoal, ao todo, qual foi a distância que o trem teve que percorrer? Né? A distância que ele teve que percorrer desde o início da travessia até o final da travessia. 1.000 metros. Porque ele vai ter que percorrer o comendo do túnel, mas o comendo dele. Quanto tempo ele gastou na travessia? 1 minuto. 1 minuto são 60 segundos. Né? 60 segundos. O que ele quer saber? Qual é a velocidade do trem em quilômetros por hora? Viu? Então vamos lá. Pessoal, velocidade, distância percorrida, né? Velocidade média, distância percorrida, dividido pelo tempo gasto no percurso. Né? Então vai ficar 1.000 metros dividido por 60 segundos. Não divida, deixa assim. Velocidade. 0 por 0 eu corto. Vai ficar 100 sobre 6. Posso simplificar 100 por 2, 50. 6 por 2, 3 metros por segundo. Pronto. Achei a velocidade em metros por segundo, mas ele quer em quilômetro por hora. O que eu faço? Multiplico por 3,6. Né? De metro por segundo para quilômetro por hora, é só multiplicar por 3,6. Então, a velocidade está lá. 50 vezes 3,6 vai dar, acho que 180, não é? Rapidinho, pessoal, estou fazendo a calculadora para a gente não perder tempo. 180, se eu não me engano. Né? 50 vezes 3,6. 180, viu? Isso mesmo. Aí vai ficar 180 dividido por 3. 60 km por hora. Viu? Nada demais. 60 km por hora. Tranquilo? Bom, vamos ver agora, pessoal, rapidamente a questão 12. Né? Olha a questão 12, outra questão de velocidade relativa. Vamos analisar. Para a gente treinar, tá, pessoal? Para a gente fixar. Dois automóveis A e B percorrem trajetórias retas e paralelas. Velocidade do carro A, 50 km por hora. Carro B, 80 km por hora. Né? No mesmo sentido, em relação ao solo. Qual é o módulo da velocidade do carro B em relação ao carro A? Módulo. Pessoal, como eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa, aqui de afastamento, né? Afastamento, porque o carro B vai se afastar de A. Opa, perdão, pessoal. A velocidade relativa de afastamento, de novo, é a diferença das velocidades. Né? Então, a velocidade do carro B em relação ao carro A, 80 menos 50, 30 km por hora. Viu, pessoal? Nada demais, bem tranquilo. Na letra B, A e B deslocam-se em sentidos opostos. Então, qual vai ser a velocidade relativa entre eles agora? É a soma das velocidades. Né? Você vai falar, pô, Gepeto, mas o movimento de um é progressivo, o outro não é retrógrado? Sim, mas a velocidade relativa a gente calcula em módulo. O módulo da velocidade, né, o módulo da velocidade relativa é a soma das velocidades. Em módulo. Né? A velocidade relativa de B em relação a é a soma das velocidades. 80 mais 50. Né? Então, a velocidade de B (80 mais 50) 130.
km por hora, viu? Essa é a velocidade relativa de aproximação entre eles. Nada demais. Soma as velocidades. Bom, aqui eu botei vermelho, ficou meio avermelhado, ficou meio estranho. Peraí, deixa eu pintar aqui de outra cor. Deixa eu mudar a cor aqui para você enxergar direitinho. Calma aí, pessoal. Botar amarelinho, aí acho que amarelinho fica melhor, né, para você visualizar. Bom, vamos lá. Dois trens, T1 e T2, percorrem trajetórias retas, paralelas e no mesmo sentido. Mesmo sentido, né? O trem 1 tem comprimento 300 metros e a velocidade é 90 km por hora. Já fizemos no cálculo anterior, na questão anterior. Vamos passar para metro por segundo. Como? Só dividir por 3,6. Aí vai dar 25 metros por segundo. 72 km por hora. Vou passar para metro por segundo. 72 dividido por 3,6 vai dar 20 metros por segundo. Já fizemos uma questão anterior, então agora a gente vai perder tempo, vai ser rápido. Determine o intervalo de tempo necessário para o trem ultrapassar o 2. Pessoal, de novo, né? Velocidade relativa. Problemas que envolvem aproximação, ultrapassagens e afastamentos. É mais útil resolver usando o conceito de velocidade relativa. Então vamos lá. Primeiro, como eles estão no mesmo sentido, a velocidade relativa é a diferença das velocidades. Então vem a velocidade do trem 1 em relação ao trem 2. Vai ficar V1 menos V2. Deixa eu mudar a cor da minha caneta. Ou seja, vai ficar a velocidade do trem 1 em relação ao trem 2. Pessoal, 1 vai a 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo. O outro vai a 72 km por hora, ou seja, 20 metros por segundo. Então, a velocidade relativa de aproximação entre eles 5 metros por segundo, né? 5 metros por segundo. Beleza. Aí, de novo, mas quando eu aplico o conceito de velocidade relativa, eu considero um deles em repouso, né? Ou seja, tudo vai se passar para mim como se o trem 2 estivesse parado e um passando por ele. Só que ele me deu o comprimento dos trens. Aí, cuidado agora. O trem 1 está parado. Desculpa, o trem 2 está parado. Para o trem 1 passar por ele completamente, o trem 1 vai ter que percorrer o comprimento do trem 2 mais seu próprio comprimento. Ou seja, 300 metros mais 150 metros. Então, ele vai ter que percorrer 450 metros. Né? Então, qual vai ser o deslocamento relativo do trem 1? Né? Em relação ao 2, 450 metros. Legal. Então, tem por velocidade relativa, é o deslocamento relativo, dividido pelo tempo. Né? Qual vai ser a velocidade relativa? 5. Passo ΔT multiplicando. Deslocamento relativo, 450. Pessoal, passo 5 dividindo. 450 dividido por 5. 90 segundos. Ou seja, a ultrapassagem vai durar 1 minuto e 30 segundos. Depois, na letra B, olha o que ele fala. E legal, qual é a distância percorrida pelo trem 1 durante a ultrapassagem? Pessoal, o trem 1, ele desenvolve que velocidade? 90 km por hora, 25 metros por segundo. Bom, beleza. Aí ele quer saber qual a distância que ele percorreu. Bom, eu sei que distância percorrida, velocidade vezes o tempo. Ah, sim. Legal. Então, qual foi a distância percorrida pelo trem 1? Velocidade do trem 1, 25 metros por segundo. Quanto tempo durou a ultrapassagem? 90 segundos. Né? Então, qual é a distância que ele percorre? Que ele efetivamente percorreu, tá, pessoal? Durante 90 segundos, ele tem a velocidade de 25 metros por segundo.
Em relação à Terra, qual foi a distância que ele percorreu em 90 segundos? 25 vezes 9 vai dar 9 vezes 5, 45, sobe 4. Né? Sobe 4. 9 vezes 2, 18. Com 4 que subiu, 22. – 2.250 metros. Essa foi a distância que ele percorreu desde o início da ultrapassagem até terminar a ultrapassagem. Viu? Tranquilo, pessoal? Vamos analisar mais um caso. Não. Agora a gente vai falar rapidinho da propriedade do gráfico. Né? Propriedade importante aqui, que pode aparecer na sua prova. Né? Gráfico, velocidade e tempo. Então, pessoal, quando eu tenho um gráfico velocidade e tempo, aqui eu estou considerando um movimento uniforme, tá? Mas pode ser um movimento qualquer, sendo ele uniforme ou não. Quando ele me dá um gráfico velocidade e tempo, né? Velocidade contra tempo, pessoal, se eu calcular a área sobre o gráfico, num certo intervalo de tempo, a área sobre o gráfico me fornece a distância percorrida nesse intervalo de tempo. Né? Então, tá lá. Quando eu tenho um gráfico VT, gráfico velocidade e tempo, a área sobre o gráfico, ó, propriedade importante, hein? A área sobre o gráfico, velocidade e tempo, se eu calcular a área, essa área me fornece o deslocamento escalar e ou a distância percorrida em qualquer movimento. Né? Então, matematicamente falando, o deslocamento escalar ele é numericamente igual à área sobre o gráfico, né? Velocidade e tempo. Ou seja, me deu um gráfico velocidade e tempo, pediu a distância percorrida pela partícula, calcular a área sobre o gráfico. A área sobre o gráfico, velocidade e tempo, nos fornece o deslocamento escalar e ou a distância percorrida, depende do que ele está te pedindo, né? A distância percorrida pela partícula em qualquer movimento, seja ele uniforme, seja ele uniformemente variado, seja ele variado, em qualquer movimento. Tá legal? Bom, aí aqui, pessoal, essa questão aqui, vamos lá. O ciclista realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo conforme o gráfico. Determina o espaço inicial e a velocidade escalar. Bom, nada demais, né? Olha o que essa questão está me mostrando. Ele me deu um gráfico espaço-tempo. Né? Vou colocar todas as informações do gráfico na trajetória, ao longo de uma trajetória. Olha só que legal. Essa questão está me mostrando, pessoal, que no instante zero, o carrinho está em que posição? Menos 10. Né? Está aqui, ó. Né? Está na posição menos 10. Aí vai o carrinho. O espaço está crescendo, No instante 2, o carrinho está passando pela origem. Passando pelo marco zero. No instante 6, olha para o gráfico. O carrinho está passando pela posição 20. Pela posição 20. Viu? Ele quer o espaço inicial. O espaço no instante zero. Bom, espaço inicial, menos 10. Só interpretar gráfico. E a velocidade do carrinho? Pessoal, a velocidade, para eu calcular a velocidade escalar do carrinho, eu preciso de 2 instantes do movimento. Então, por exemplo, eu posso calcular a velocidade escalar entre os instantes 2 e 6, entre os instantes 0 e 2, tanto faz. Então, vou calcular entre os instantes 2 e 6. Né? Velocidade ΔS, que é o ΔS? Espaço final menos inicial. ΔS sobre ΔT. Que é o ΔT? Instante final menos inicial.
Então vai ficar 20 por 4. (5 metros por segundo). Só isso, pessoal. Viu? Nada demais. Só para a gente treinar. Bom, outra questão bacana. Vamos esboçar aqui uma trajetória. Aqui o movimento é retrógrado. Né? O motociclista realiza um movimento uniforme e seu espaço varia com o tempo de acordo com o gráfico. Qual é a função horária dos espaços? Bem básica também. Vamos interpretar a questão. Vamos lá, pessoal. De acordo com o gráfico, no instante 0, ele está na posição 100, ele sai da posição 100. Tá aqui. Só que o movimento dele é retrógrado, né? O espaço vai decrescendo, 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 decrescendo. Olha lá, no instante 10, ele está na origem. Dez segundos depois, ele está passando pelo marco 0. Né? E no instante 20, ele está passando pela posição menos 100. Ou seja, o movimento dele é retrógrado. Retrógrado. Tá legal? Bom, ele quer a função horária. Poxa, qual é a função horária no movimento uniforme, pessoal? S igual a sorvete. S0 mais VT. S igual a sorvete. Né? Quem é o S0? Espaço inicial 100. Pô, mas e a velocidade do carrinho? Vamos descobrir. Para eu calcular a velocidade, eu preciso de 2 instantes. Eu venho aqui, ó. Do movimento. Velocidade não é ΔS sobre ΔT? Vou calcular entre os instantes 0 e 10. Quem é ΔS? É o espaço final menos o inicial. Espaço final, 0. Espaço inicial, 100. Né? Dividido pelo intervalo de tempo entre 0 e 10. 10. Né? Então, a velocidade escalar. 0 menos 100, menos 100. Dividido por 10, menos 10. Velocidade negativa porque o movimento é retrógrado. Né? Menos 10. Pronto. Então, monta a função horária. S igual a S0. Né? Mais. Só que a velocidade é negativa, menos 10. Vezes t. Né? Então, a função horária é S mais vezes menos, menos 100 menos 10t. Viu? Pronto, montamos a função horária, nada demais. Viu, pessoal? Tranquilo. Aí, para finalizar, né? Essa é a nossa última questão. Para a gente finalizar, ele diz, ó, a velocidade escalar de um móvel varia com o tempo conforme indica o gráfico. Olha lá, 0, tá no instante 0 ele está na posição 0, no instante 10 o carrinho está na posição 30, ó, e depois o espaço decresce, ele volta para a posição 0. Pergunta, determine a aceleração do carro entre os instantes 0 e 10, né? E entre 10 e 30. Pessoal, vamos lá. Bom, do instante 0 até o instante 10, a velocidade do carro ela aumentou de 0 até 30. Ó. Tá vendo? Ela aumentou de 0 a 30. Né? E depois ela diminuiu de 30 até 0. Bom, como é que calcula a aceleração do carro? Pessoal, vamos lá, bem tranquilo, nada demais. Aceleração escalar. Como é que a gente calcula a aceleração escalar? ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? Velocidade final. Chama essa aceleração de 1. Menos a inicial. Então, vamos lá. Voltando ao gráfico. Qual é a velocidade do carro no instante 10? Ó?
30. Qual a velocidade do carro no instante 0? 0. Né? Então, a velocidade ele aumentou de 0 até 30. Em quanto tempo? 10 segundos. Né? Então, a velocidade ele aumentou de 0 a 30, aumentou de 30 metros por segundo. Quanto tempo? 10 segundos. Então, qual é a aceleração do carro? 3 metros por segundo ao quadrado. Né? Depois, ele quer aceleração entre 10 e 30. Opa, vamos interpretar o gráfico. Pessoal, no instante 10, a velocidade dele vale 30 metros por segundo. E no instante, aí a velocidade vai diminuindo. Ó. Ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. No instante 30, ela vale 0. Né? Então, a velocidade dele agora variou de 30 até 0. Ela diminuiu. Né? Então, aceleração 2. Chama de 2. Delta V. Quem é delta V? Velocidade final, 0. Menos a inicial, 30. Dividido pelo intervalo de tempo. Intervalo de tempo de 10 a 30, 20 segundos. Né? A aceleração do carrinho. Menos. Porque agora ele está freando, né? Porque o movimento é retardado. 30 por 2, melhor 3 por 2, 1,5 metro por segundo ao quadrado. Na letra B, o que ele pede? A variação de espaço entre os instantes 0 e 30. Pô, como é que eu vou descobrir a variação do espaço agora? Pessoal, ele me deu o gráfico VT. Vamos para a propriedade do gráfico agora. O que a gente falou? Se você tem um gráfico, deixa eu apagar aqui. Você tem um gráfico velocidade e tempo, né? Se eu calcular a área sobre o gráfico, eu calculo a variação de espaço, eu calculo a distância percorrida. Então para eu calcular a distância percorrida, ou a variação de espaço, é só calcular a área sobre o gráfico? Sim, só calcular a área sobre o gráfico, que é a área do triângulo. Pessoal, como é que calcular a área do triângulo? Base vezes a altura sobre 2. 30 vezes 30 sobre 2. Viu? Então, qual vai ser a variação de espaço? Calcular a área sobre o gráfico. 30, área do triângulo, base vezes a altura, sobre 2. 30 vezes 30, 900, dividido por 2, 450. Né? Foi a distância percorrida pelo carro, 450 metros. Viu? Aí depois... Qual é a velocidade média do carro? Entre 0 e 30. Bom, velocidade média, ΔS, distância percorrida pelo carro, 450 metros, dividido por ΔT, que é o tempo, 30 segundos. Pessoal, 450 por 30, qual vai ser a velocidade média do veículo? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Viu, pessoal? Nada demais. Me deu o gráfico velocidade e tempo. Deu o gráfico velocidade e tempo. Pediu a distância percorrida, só calcular a área sobre o gráfico. Tá legal? Pessoal, então a gente fica por aqui, tá bom? Obrigado, pessoal, pela atenção. Se possível, se inscreva no meu canal. Deixa um like lá para me dar uma força no meu canal. Eu vou te ajudando por aqui, você vai se ajudando por aí. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Tá? Estudem bastante que o concurso vai chegar. Até a próxima, pessoal. Se Deus quiser, a gente volta com o MOVE agora, Movimento Uniformemente Variado. Até a próxima.